do conflito de competência. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos do 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. O 178 fala que será ações de interesse público ou social, interesse de incapaz, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana. Então, o Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência nesses casos, mas terá qualidade de parte nos outros, nos conflitos que suscitar. Não pode suscitar conflito a parte que no processo arguiu incompetência relativa. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte não o arguiu suscite a incompetência. Então, o conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência. O conflito de competência não impede, porém, que a parte que não falou nada suscite a incompetência, né? O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência. O conflito, então, ou seja, a pessoa que não arguiu incompetência pode arguir. O conflito será suscitado ao tribunal pelo juiz por ofício. O próprio juiz pode suscitar o conflito de competência de ofício lá por o tribunal, ou pela parte ou pelo Ministério Público por petição. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Então, o ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito, né? O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Após a sua distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito. Se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Então, após a distribuição, o relator vai determinar a oitiva dos juízes em conflito, ou, se um deles for suscitante, apenas o outro, né? No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo. E, nesse caso, bem como no conflito negativo, designará um dos juízes para resolver em caráter provisório as medidas urgentes. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal, ou em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em assunção de competência. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público em 5 dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e em seguida o conflito irá a julgamento. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, MP, nos prazos de 5 dias. MP será ouvido em 5 dias no conflito de competência, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e em seguida o conflito irá a julgamento. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Então, ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juiz incompetente. Então, ao decidir o conflito, o tribunal vai declarar quem é competente, você ou você. E eu vou falar também sobre a validade desses atos, se o juiz incompetente falou tem validade ou que o juiz incompetente falou não tem validade. O tribunal vai declarar sobre isso, se pronunciar sobre isso. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente. Olha que lindo. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente. Tá certo. No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á no que dispuser o regimento interno do tribunal. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre a autoridade judiciária e administrativa.